Olá, estamos começando mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Esta atividade visa promover o debate, levando até você as propostas dos diferentes partidos para a capital paranaense. O objetivo é ajudar os eleitores a escolherem os seus candidatos. Essa é uma iniciativa da TV Profissão, canal 67, pelo satélite Star One C2, e as retransmissões ocorrem também pela ISTV, canal 15 da NET Curitiba, e RMC TV, canal 5 da NET, para a região metropolitana de Curitiba. Nós contamos aqui com a presença do candidato Eloy Casagrande, da Rede Sustentabilidade. Mas antes de apresentar o nosso candidato, eu vou chamar aqui a mensagem do TRE. Em nome da Justiça Eleitoral do Paraná, eu cumprimento todos os seus juízes, servidores, colaboradores e especialmente aqueles que irão atuar como mesários no dia das eleições. Sem esquecer, é claro, dos cerca de 8 milhões de eleitores paranaenses. Afinal, é para os eleitores que a Justiça Eleitoral trabalha. Mesmo em tempo de crise decorrente da pandemia, que atingiu toda a humanidade, como vivemos em um país democrático, temos a responsabilidade de, com todos os cuidados necessários, realizar as eleições. A eleição é um elemento essencial de uma nação democrática, pois é através do voto que a soberania popular, o poder do eleitor, se concretiza, nascendo dali os demais direitos que a nossa Constituição nos garante. Portanto, amigos, para tranquilizar a todos, temos a grande alegria de informar que o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já estão providenciando, principalmente através de doações realizadas por várias instituições privadas, a fabricação de milhões de máscaras, de álcool em gel, protetor facial, face shield e outros materiais necessários para que, principalmente, os mesários e os colaboradores da Justiça Eleitoral possam, com a maior segurança possível, trabalhar no dia das eleições. Não deixe de participar. Seja um mesário ou um colaborador voluntário da Justiça Eleitoral do Paraná. Você, eleitor, não deixe de votar. Seu voto tem poder. Com fé, cuidado e coragem, sairemos dessa crise mais fortes do que nela entramos. Um grande abraço a todos. Casagrande é PhD em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Tem 61 anos, casado com Patrícia Peralta, PhD em Ecologia da Paisagem pela mesma universidade, e tem um filho de 21 anos, o Daniel. Nasceu no bairro do Cristo Rei e morou 10 anos em diferentes países da Europa. Já foi candidato a vereador em 2016 e atualmente é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Seja bem-vindo, Eloy Casagrande, ao nosso debate, a nossa conversa. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, esses espaços são importantes para a democracia, né? Fico feliz em vir em espaços acadêmicos com 2 professores que vão me entrevistar também, né? E estamos aí para responder. Muito bem, participa também aqui desta entrevista aqui no estúdio o jornalista e professor Mauri Konig. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, Guilherme. Queria agradecer ao Eloy pela disponibilidade, né, de se expor e expor as suas ideias aqui nesse espaço de diálogo, né? Tenho dito que é um ato de bravura até dos candidatos, porque eles vão ser contrapostos com perguntas que talvez não esperem, né, ouvir. E isso é importante, né, porque o eleitor precisa conhecer melhor os seus candidatos. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Também compõe o time de entrevistadores com perguntas gravadas os seguintes nomes: Roger Pereira, jornalista da Gazeta do Povo; João Guilherme Frei, jornalista do Congresso em Foco; Felipe Oliveira, diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba; Maureen Luque, jornalista do Plural.net; Rogério Galindo, jornalista também do Plural.net; Manuel Ramires, jornalista do Porém e do Senge; Kelly Ambrósio, jornalista da TV Profissão. Também participam aqui Alexandro Teixeira, jornalista do Livre.jor e professor da Uninter;
Também Maura Martins, jornalista da Escutilha e professora da Unibrasil. O Doacir Quadros, cientista político e professor da Uninter. Também Aquiles Batista Júnior, profissional de marketing e professor da Uninter. E Lucas Máximo, cientista político e também professor da Uninter. Lembrando que todos os candidatos foram convidados para esta conversa, para esta entrevista, por meio das suas assessorias, dos seus canais oficiais e, inclusive, garantindo a todos a possibilidade de fazer também, se for o caso, a entrevista por meio de a distância, ou a entrevista remota, né? Lembrando que são 40 minutos de conversa e a gente está aqui, então, para começar esse nosso bate-papo. Eu passo, então, a primeira pergunta aqui para o Mauri, fazer a pergunta para o nosso candidato. Vamos lá. Bem, Eloy Casagrande, o senhor foi candidato a vereador em 2016, obteve 1.500 votos, né? A gente sabe que no contexto, e é preciso pôr em contexto, que a Rede Sustentabilidade é um partido jovem, né? Não tem nenhuma década ainda de existência, mas já tem grandes nomes, né? Nomes importantes no cenário da política nacional, a começar pela sua fundadora, né? A ex-ministra Marina Silva. Mas, trazendo aqui para o nosso contexto regional, que é o foco da discussão, o senhor obteve em 2016 1.500 votos como candidato a vereador. O que o leva a acreditar e confiar que agora, numa candidatura majoritária, né, o senhor possa alcançar algo próximo de 500 mil votos, que é o necessário, em média, para se eleger prefeito em Curitiba, 400, 500 mil votos, algo assim. O que o leva a ter confiança de que o senhor não é mais um entre os candidatos a prefeito de Curitiba? Bom, Mauri, a minha primeira, talvez, questão que eu coloquei para mim mesmo, né, em relação ao convite que eu recebi da rede, é o fato de que eu tenho me preparado nesses últimos 20 anos, né, com muitas propostas para a cidade, através da pesquisa da universidade, fundamentação científica, do meu trabalho de pesquisa aplicada, e eu tenho uma frustração muito grande quando a gente leva essas pesquisas, esses resultados para gestões públicas e nós não temos as portas abertas. Uma das questões é sempre colocada que quando preciso da universidade, a gestão vem atrás da universidade. Quando a gente oferece alguma coisa, né, até agora você viu a questão da pandemia e a resposta das universidades todas, né, e até pouco tempo nós estávamos sendo criticados, né, maltratados por um ministro da educação aí, completamente sem noção, né, a ciência sendo desacreditada, né. Eu acho que é um espaço para colocar isso, né, mesmo que a gente não obtenha a vitória. O que eu pensei é elevar o nível da discussão, né? Nós vemos muitas promessas, vemos muita a velha política atuando, né? Oligarquias que dominam o cenário brasileiro, o cenário paranaense. Se você for ver, aí são sempre as mesmas famílias, os mesmos nomes, né? E nós estamos colocando propostas técnicas, propostas que são viáveis, né? Com base na experiência da minha pós-graduação, meu trabalho dentro da universidade, do meu trabalho em relação às comunidades, em relação aos empresários, né? Tenho muito trabalho de parceria, né, que eu desenvolvo. Eu acho que é uma oportunidade de elevar, como eu disse, elevar o nível da discussão, inclusive confrontar isso com os candidatos que estão colocando as propostas deles, né? Infelizmente, como você falou, nós somos um partido pequeno devido a uma lei anacrônica, antidemocrática, nós não temos espaço de TV, não temos espaço de rádio, né, que é completamente absurdo isso, comparando com o número de deputados federais eleitos, com uma eleição municipal, que eu acho que não tem nenhum vínculo, né, nós devíamos estar discutindo a cidade e o que seria melhor para a cidade. Eu saio em desvantagem com isso, né? Então esses espaços aqui são muito importantes para eu poder colocar e mostrar as propostas que nós temos. E eu acredito que a democracia oferece isso, 16 candidatos, ótimo, vamos ouvir a todos, né? Não importa se ele tem um menor índice de
de aceitação, maior índice de aceitação. Eu acho que a democracia é para isso, né? Eu tive nas diretas já, né, quando eu era muito jovem ainda, ali na Rua 15, lutando por esse espaço democrático. Eu acho que a gente tem que exercer, tem que ocupar, tem que apresentar as diferentes visões, né, do que é a administração pública da cidade, e fico muito feliz, não importa quantos votos eu vou fazer, eu acho que o cenário é esse, né? Nós precisamos mostrar para a população que temos uma democracia e temos a oportunidade de expressar nossas ideias. Candidato, uma das propostas de vocês, né, tá descrito aí no seu programa de governo, enfim, nas campanhas também, está relacionada à questão da moradia, né, que é um problema em Curitiba. A gente sabe a quantidade de famílias que tem hoje que não tem uma moradia, ou pessoas que estão em situação de rua, enfim, ou de vulnerabilidade. E uma das suas propostas é a construção de condomínios e de casas modulares. Sim. Quanto custa isso? Qual é a possibilidade de viabilizar uma proposta como essa? Enfim, o que a gente pode fazer para fazer isso acontecer? Então, como eu disse, nossas propostas vêm com base na pesquisa, na ciência. Eu realizei um projeto dentro da universidade que chamou Escritório Verde. Um projeto que eu construí em parceria com mais de 50 empresas, sem gastar um tostão da universidade. E todo mundo dizia que era impossível fazer. Começa por aí, né? E eu fiz o projeto foi premiado pela ONU, pelo Santander, ganhamos 6 prêmios com esse projeto, né? Projeto inédito, foi o primeiro a colocar energia solar fotovoltaica conectada na rede aqui no Paraná, né? Quando não existia nem a lei para isso, fui lá convencer a Copel para isso. Então, através de parcerias, você consegue construir muitas coisas, né? Hoje nós temos um sistema de habitação preso a um modelo que é de financiamento Coab Caixa Econômica, que endivida o sujeito por 30 anos ou mais, né? E a casa custa muito cara nesse modelo, né? Ela pode sair uma casa de menos de 40 metros quadrados, 38 metros quadrados, ela pode ser mais de 100 mil reais. Fomos estudar isso, fomos ver as alternativas que existem em outros estados, como é que eles puderam fazer também projetos dessa natureza. Com a experiência que nós temos em desenvolver um sistema construtivo sustentável, que é casas modulares com paredes que você fabrica dentro de uma fábrica, né, e monta essas casas em menor tempo, mais confortável, maior conforto térmico, nós começamos a desenhar isso, inclusive com a minha própria esposa, que é coordenadora de campanha, que trabalha na área de arquitetura, urbanismo e na área de construção sustentável, e nós apresentamos um projeto viável, consultando as empresas e sabendo o custo de tudo isso. E fomos também estudar sistemas de financiamento alternativos, né? Há, por exemplo, a possibilidade de você implantar fundos rotativos que usam na educação, que usam no meio rural, também uma parte de subsídios, por exemplo, de algum imposto da prefeitura que pode alavancar esse processo. Por exemplo, impostos progressivos em cima de terrenos que estão sem uso na cidade, né? Os chamados vazios urbanos, né? Você pode pôr está na legislação isso, inclusive estava no plano diretor de Curitiba, muita coisa do plano diretor que é discutido, inclusive em audiências públicas, não é implantado, né? Você pode pegar uma parte desse imposto e colocar nesse projeto de refinanciamento, digamos assim. Uma outra possibilidade, a prefeitura também dá uma ajuda de subsídio na entrada da casa, que custa muito caro, né? Que são lá os 20% que a pessoa não tem, principalmente a pessoa de baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos, né? Então fomos estudar essas possibilidades. A autoconstrução, Curitiba já teve autoconstrução nos anos 80 e abandonou esse processo. É um outro processo que você reduz os custos da casa. Eu acho que a gente não saiu da caixinha, né, quando começa a pensar a habitação. Com 40 mil famílias aproximadamente em áreas de ocupação de Curitiba, aí, 200 mil pessoas, 10% da população, eu acredito que deve ser prioridade, né, de qualquer governo, independente de eu estar na prefeitura ou que assumir em 2021, olhar para isso, né? E até agora a gente viu só promessas, inclusive o atual prefeito foi nesses locais de ocupação, né? Eu tenho lá vídeos dele fazendo promessas e as pessoas estão abandonadas lá, não estão sendo atendidas por essa questão. Falta criatividade, né? Nós temos, por exemplo, uma lei, que é a Lei de Assistência Técnica para Habitação Social, o ATS, né? Que é uma lei federal que você pode colocar profissionais, alunos de arquitetura, de engenharia, tudo, para dar assistência técnica na melhoria das casas das pessoas de 1 a 3 salários mínimos. Essa lei não é implementada porque ninguém assume isso, né? O próprio Conselho de Arquitetura tenta assumir, o CREA um pouco, as universidades um pouco, mas talvez
fazendo um pool né, uma parcerias de instituições, nós possamos dar apoio até para esse técnico, esse arquiteto, esse estagiário da arquitetura, dar suporte à melhoria das casas já existentes, por exemplo. Então, há várias metodologias para isso. Importante é sair da caixa e pensar de outra forma. Eu vou chamar então agora aqui a pergunta do Rogério Galindo, que é jornalista do Plural, e que tem uma pergunta aqui para o nosso candidato, para o Eloy Casagrande. Candidato, nesse momento de redução de receitas e com tantos gastos com a pandemia, é possível falar em reajuste para o funcionalismo? A questão que a gente tem hoje colocada é que Curitiba tem uma planilha de gastos, né, de 9 a 10 bilhões por ano, 60% é arrecadado aí dos impostos, né, então ela tem uma possibilidade de manejo desse valor dentro da prefeitura. Existe ali limitações que você tem que colocar para a educação, para a saúde, né, obrigações diante da lei. Eu acho que tem que sentar com as classes todas e ver o que se pode fazer. Agora, vamos sempre olhar para a educação, gente, não como custos, né, mas sempre como investimento. O Brasil inteiro nunca aprendeu essa lição, né? Então, se houver possibilidade de reajuste, se houver possibilidade de se valorizar o professor, que está agora trabalhando dobrado, inclusive, né, na pandemia, né, com condições tiradas do próprio bolso, inclusive, com o salário congelado, com a questão da progressão de carreira congelada, e é preciso olhar com mais carinho para os professores, né, e não receber eles lá na Ópera de Arame, como foi recebida pelo prefeito, com balas de borracha, né? Não é assim que a gente trata os professores, né? Então, eu, como educador, vou tratar os professores com muito mais dignidade. E se houver possibilidade de fazer esse aumento, nós vamos fazer esse aumento, sim. Eu só queria aproveitar essa deixa, já que você está falando se houver essa possibilidade de aumento, terá. Já queria falar sobre a máquina pública como um todo. O senhor tem alguma proposta de alguma reforma administrativa, né, dentro da estrutura do município? Supressão de secretaria, criação de secretaria, fusão de secretaria, enfim, sim, alguma coisa que mexa com a máquina pública municipal? Uma das coisas é você olhar os cargos de comissão, né? Eu acho que isso há um exagero aí na forma como quando você assume e coloca, incha a prefeitura de pessoas que colaboraram na campanha, fizeram parte de uma coligação, se tem essa dívida política e coloca lá pessoas desqualificadas, muita gente, em cargos que não contribuem em nada. Né? Então, eu, analisando o processo todo, penso que dá para cortar aí pelo menos 50% dos cargos de comissão. Quantos são? Puxa vida, essa é uma boa pergunta, né? E aí você tem a possibilidade de você olhar para isso e ver se nós temos técnicos especializados dentro da própria prefeitura que pode ser colocado naqueles cargos. Nós temos profissionais excelentes aí de carreira, né, muitos anos com experiência da cidade, trazer essas pessoas para cargos de chefia, né, e evidentemente se precisar de uma pessoa especializada em alguma área, né, a gente vai trazer alguém de fora para ocupar esse cargo, né, mas eu não acredito que fazer um inchamento do orçamento, né, público da própria prefeitura, que é limitado, vai trazer benefício para a população. A outra situação é que talvez dê para você pensar, como a gente pensou no plano de governo, que secretarias que trabalham em sistemas afins, né, tenham programas transversais, né? Quando eu estou falando da moradia, eu estou falando de um programa que passa pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Obra, pela Secretaria de Educação, né? Não olhando só projetos congelados dentro de secretarias, né? A gente pensou num plano de governo onde você desenvolve, por exemplo, a questão da moradia. Ela é ao mesmo tempo ligada a uma questão que pode ser ligada à recuperação econômica que nós precisamos para 2021, né? Se eu faço um investimento em moradias sociais, se eu faço uma parceria por exemplo, a gente apresentou para a Associação Comercial do Paraná, lá numa sabatina, um programa de um arranjo produtivo local de construção sustentável.
Por que a construção sustentável? Porque nós precisamos reduzir o impacto ambiental da cidade e da construção civil. Nós temos que preparar a cidade para 2030, 35, 2040, não pensando nos 4 anos só agora, para enfrentar as mudanças climáticas. Nós estamos com um problema de estiagem aí, nós estamos com um problema seríssimo de emissões de carbono, né? E a cidade não está preparando para isso. Quando eu começo a investir em construções sustentáveis, tecnologia sustentável, em reciclagem, em coleta de água de chuva e painel solar, eu movimento todo um setor novo da economia que eu posso gerar mais empregos e rendas e estar atendendo uma classe social que não é beneficiada hoje, né? E a construção civil, ela é um motor de base, né? No Brasil inteiro, a gente viu até que ela não entrou em crise na pandemia, ela foi nos setores que ainda conseguiu se manter. Então, nós fomentando setores de base como esse, né, através da inovação, através da sustentabilidade, que é a nossa área de trabalho, eu acredito que você possa também trabalhar uma nova economia. A gente está chamando isso de uma economia verde para Curitiba, né? Como vamos estabelecer uma economia que seja mais solidária, que traga esse viés, né? Eu construí uma casa junto com a minha esposa há 20 anos atrás com 70% de material de demolição. Né? Nas demolidoras que existem em Curitiba, você tem como se fosse um brechó de materiais que você pode reaproveitar. Como é que a gente reintroduz esse material dentro da construção civil e passa, por exemplo, a beneficiar, a beneficiar a população de baixa renda? Hoje você pega uma caçamba, joga todos esses materiais dentro, não aproveita nada, mistura tudo, aquilo é contaminado. Então, há processos de gestão desse modelo que a gente já implantou através de pesquisa na universidade, apresentou pelo menos como possibilidade, que é possível levar para a gestão, né? E é isso que eu estou defendendo, né? Defendendo sempre os projetos fundamentados em pesquisas, em avaliações, ver qual é a melhor estratégia, as ideias que já foram implantadas em outros lugares que deram certo e trazer para Curitiba. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento, economia, enfim, e o Aquiles Batista Júnior, que é profissional de marketing, tem uma pergunta também aqui para o senhor, então roda aí. Olá. Bom, a minha pergunta é sobre o mercado, a economia de uma forma geral, tá? Nós tivemos aí, estamos passando por uma questão de pandemia, uma questão mundial. Tivemos algumas ações da prefeitura em relação a essa pandemia. E eu gostaria de saber do candidato, da candidata, qual seria a sua ação caso estivesse no mesmo cargo que o atual prefeito, passasse por essa mesma situação. Tomara que não, mas caso passasse por essa situação, o que faria diferente? O que faria fora do que foi feito, ou se concorda com o que foi feito? E também justificar as suas ações. Qual a sua ideia em relação à pandemia e o impacto que ela teve na economia local, principalmente em Curitiba? É uma boa pergunta do Aquiles, né? Meu ex-doutorando na Universidade Tecnológica. O Aquiles, eu te digo que o seguinte, desde o início nós sabíamos que a pandemia ia chegar, né? Nós tivemos avisos, né? China, Europa, tivemos 3 meses para nos prepararmos, né? E não nos preparamos adequadamente para isso, né? Tanto a nível de governo federal, estadual, nem municipal, tudo ficou muito confuso, né? As mensagens eram passadas de forma errada. Aquela história do abrir, do fechar, eu tenho amigos no comércio, na área de restaurantes, em bares, todos perdidos, né? Porque não havia uma mensagem direta da gestão pública de como ele devia agir, né? Demoramos aí meses para poder começar a se ajustar a essa nova realidade, né? E eu agiria de uma outra forma em relação a reduzir o número de contaminação e prevenir o número de mortes em Curitiba. Nós temos mais de 1.500 mortes em Curitiba, aí, que é um número bastante alto para a nossa população. No início já, se nós investíssemos, por exemplo, em testes em massa, em rastreamento, e você isolar aquelas pessoas que tivessem, né, o problema com o Covid, você começaria a controlar isso melhor, né? Talvez no início ali um lockdown mais efetivo, né, para não estar nesse fecha e abre e fecha, prejudicando todos os setores da sociedade, e também dar mais apoio àqueles setores que foram mais afetados, que eles não obtiveram nenhum apoio da população. Você vai conversar com os ambulantes, com as feiras de rua, né, com o setor de bares e restaurantes, todos, as vans que transportavam crianças escolares, aí eu tive conversa com pessoas que tiveram que vender o carro,
refinanciar, e não teve um plano estratégico de chamar esses setores, sentar numa mesa e conversar. Esse é um problema dessa gestão pública atual. Ela não conversa com os setores. Aliás, foi formada uma crise para discutir o Covid lá no início, é um comitê de crise, né? Esse comitê nunca foi chamado, né? Então, a minha crítica sempre à gestão pública de Curitiba, isso não é de hoje, é a decisão entre quatro paredes, né? Nós temos aí uma quantidade enorme de especialistas, nós somos uma cidade universitária, vocês dão aula numa universidade, as privadas, as públicas, nós temos especialistas em todas as áreas para poder contribuir para uma cidade que possa avançar para o futuro. Nós nunca somos consultados, não existe um comitê de consulta, não existe um concurso de arquitetura em Curitiba para projetos para a cidade, né? A minha esposa é de Medellín, por exemplo, né? Eu visito Medellín há muito tempo, que hoje é uma cidade referência em urbanismo. Todos os projetos de urbanismo de Medellín, que corrigiram as questões sociais, questões de moradia, questões de transporte, foram feitos através de concursos públicos para arquitetura e urbanismo. Curitiba não faz um concurso. E se tudo centraliza no IPUC. Né? O IPUC é o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana. Há muito tempo que esse instituto não faz pesquisa e planejamento. Virou um despachante de projeto do prefeito. Né? Chega lá o projeto, 3, 4 arquitetos definem o que deve ser feito e colocam projetos absurdos para a cidade. A cidade não inova mais. A cidade perdeu aquele modelo que construiu, né, através do marketing e tudo, em relação a muitas coisas. Né? E é preciso voltar a inovar. E aí a gestão pública tem que estar mais aberta ao diálogo. Então, candidato, o senhor falou que a cidade não inova mais. Eu até assistindo, né, entrevistas que o senhor deu, né, o senhor falou que em várias áreas, reciclagem, inovação, Curitiba não acaba... Ela parou lá em 1980, na década de 80. Então, mas Curitiba tem uma série de rótulos que ela gosta de usar, ou alguns curitibanos pelo menos, sim. Cidade ecológica, cidade modelo, etc, etc e tal. Então, vamos tomar aí, desde a década de 80, como o senhor disse que não temos mais inovação, vamos arredondar 3 décadas. Como que uma cidade pode se sustentar um marketing por 3 décadas de cidade ecológica, sustentável, modelo, enfim? Quais são as evidências que o senhor, dados e evidências que o senhor aponta para a gente para dizer que o senhor está certo nesse seu ponto de vista e não essas pelo menos 10 gestões que vieram desde então que continuam seguindo nesse marketing? Entendi. A gente nivela muitas vezes as comparações de Curitiba com cidades brasileiras. Então, Curitiba tem a sua qualidade, né, como planejamento, tudo como se disse, veio de 30 anos atrás. Antes até, quando falar do plano Agache, né, que já planejou as cidades com ruas largas e tudo, e depois veio a era Lernes e os seguidores do Lernes e tudo. Mas vamos pegar a questão da cidade ecológica. Qual cidade ecológica que tem os rios todos poluídos que foram transformados em esgotos? Para mim, né, como cientista, né, é incabível isso. Né, chamar uma cidade ecológica que não tem nenhum rio limpo. E né? Cobertos também. E cobertos também, né? Nós estamos dentro de uma malha de rios, que é a cidade toda, e hoje nós temos um problema de água tremendo, e não olhamos para os rios de Curitiba. Né? Falamos em buscar a água dos rios fora de Curitiba, então nós dependemos da região metropolitana de Curitiba, trazemos águas de 4 barreiras, né? Passaúna, que está aqui, que vem do rio Passaúna, Piraquara 1, Piraquara 2 e Iraí, que está lá em Piraquara, que depende da chuva da Serra do Mar, né? Não nos preparamos para isso. Né? Podíamos estar pensando há 10 anos atrás, ou mais até, essa estiagem iria chegar. A gente está dentro da ciência, a gente já estava alertando sobre isso. Eu trabalho com o tema de mudanças climáticas, né? Então eu sei os números de tudo isso. E a gente mostra isso todo dia, em artigos científicos, em publicações, alerta nos jornais, né? Quanto tempo está falando sobre isso, né? E você não vê um planejamento de gestão pública para preparar para o impacto que viria. Né? A questão da reciclagem de lixo é outro problema. Nós estamos lá ainda com a reciclagem da família Folhas. Né? E nem melhoramos esse caso. Né? Estamos aquele saudosismo, né?
Não melhoramos a comunicação, não melhoramos a educação ambiental, não melhoramos o índice de reciclagem, né? Temos menos de 6% que o lixo não é lixo coleta, né? Não integramos os catadores, né? Que é uma mão de obra que está aí abandonada, né? Apesar de haver as cooperativas, que 40 cooperativas que empregam umas pessoas ali, nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que estão fora do sistema, né, e continuam carregando uma carroça na rua como se fosse um animal, né, sem direito a benefícios sociais, sem um salário, sem o 13º, sem a questão de saúde, né. Precisa olhar para isso e precisa pensar numa gestão que integre essas pessoas, né. Temos uma lei nacional do resíduos sólidos que deve implantar a logística reversa nas empresas e não tem uma lei ambiental que obrigue a isso. Todo produto que fosse feito, fabricado, tudo tem que ter um planejamento de depois fazer a coleta de tudo isso com participação da prefeitura, do consumidor, da empresa. Isso não é implementado, né? Então continuamos num processo que patina e continuamos enterrando lixo, né? Enterrando lixo. 50% do lixo que a gente enterra é orgânico, né? Nós carregamos água num caminhão que cobra por tonelada. Isso é uma vergonha. Nós temos um contrato aí de 200 milhões que pagamos para as empresas de coletoras de lixo. E eles carregam água né, dentro de um caminhão e cobram por isso. Podíamos ter um projeto já de separação dos orgânicos há muito tempo. Eu visitei projetos fora do Brasil, excelentes, é possível fazer através da educação tudo isso. O lixo orgânico é rico, né? Você produz ali, faz a compostagem, produz o humus, pode levar isso para as hortas urbanas, pode fazer uma parceria com a agricultura da periferia da cidade, né? Que nos fornece produtos orgânicos. Há possibilidades, mas não há uma gestão inovadora para isso, né? Você repete os mesmos erros. E se faz projetos com grandes valores de dinheiro aí, que são bastante duvidosos do ponto de vista de eficiência, né? Bom, o Doacir Quadros, candidato, tem uma pergunta também. O Doacir Quadros, que é cientista político também, professor da Uninter, também tem uma questão aqui para o senhor. Então vamos lá. A pesquisa divulgada pelo Ibope em outubro mostrou que uma das preocupações do curitibano é o transporte coletivo. O transporte coletivo que liga Curitiba à região metropolitana, que é um dos problemas de toda e qualquer grande cidade como Curitiba. Pergunto para você, Eloy Casagrande, quais são as suas propostas para resolver os problemas da mobilidade do transporte coletivo, tornando mais eficiente e atrativo para o usuário curitibano? Bem, começamos a mesma coisa, criamos um modelo, criamos uma referência, né, para o Brasil, para o mundo até, em relação ao transporte coletivo, e vimos que foi ultrapassado, né? Hoje estamos com problemas sérios, temos uma contradição, que ao mesmo tempo que se falamos de transporte público modelo, né, temos uma frota de 1,5 milhão de veículos na rua. Né? Só de automóveis é 1 milhão, é uma das cidades que tem maior índice per capita de automóveis do Brasil, né? Isso é responsável por 70% das emissões de CO2 de Curitiba. Então precisamos pensar no transporte público integrado com outros projetos que possam também evitar que o automóvel entre no centro da cidade, né? Todas as cidades estão se preparando para isso no mundo inteiro hoje, Paris, Londres, Amsterdã, né? Se nós fizéssemos um transporte mais confortável, menos poluente, por exemplo, e pudesse ser mais atrativo para as pessoas usarem, hoje a perda de passageiros tem vindo assim crescente, né, nos últimos anos. Aí a empresa alega que, perdendo passageiro, nós temos, a prefeitura tem que subsidiar esse transporte. Aí, o que aconteceu agora na pandemia? 120 milhões foram repassados para as empresas de ônibus, sendo contestado pelo TCU, inclusive agora, que é o Tribunal de Contas do Estado, que fez uma análise das planilhas que as empresas apresentavam em relação à perda de passageiros, quando os ônibus estavam todos lotados, né? O prefeito não veio explicar isso, né? E é uma cobrança jurídica, né? Temos um problema em relação ao preço da passagem também. Nós temos ali uma passagem muito cara que faz com que o trabalhador passe a não usar mais o transporte. Essa planilha, ela é de composição da passagem, como posso dizer, a gente não tem acesso a isso, né? Você não é transparente.
O que nós sabemos é que, por exemplo, 15% do valor dessa passagem é referente à quantidade de combustível, óleo, diesel, lubrificantes, isso. Esses dados são apresentados pela empresa e a URBS não tem nenhum mecanismo de verificação se esses dados são corretos. Já foi questionado alguns anos atrás, teve uma CPI do transporte, inclusive, na Câmara de Vereadores, que não foi para frente, pois a bancada do prefeito não deixou ir para frente, que questionava assim, mas como que a URBS não tem um controle e aceita a palavra da empresa? A URBS tem que defender o trabalhador, tem que defender a população. A outra possibilidade é a gente estudar a mobilidade elétrica. O VLT, o VLP, substituindo os ônibus expressos, que são em grande quantidade, bastante poluentes, a possibilidade de a gente usar as linhas de trem que cruzam Curitiba, aquela linha de trem que vem de Almirante Tamandaré, Itapiruçu, Rio Branco, 42 quilômetros dessa linha de trem. No Rio de Janeiro fizeram uma adaptação dessas linhas de trem para usar um trem elétrico. Nós estamos falando em 30 mil pessoas que vêm dessas regiões para dentro de Curitiba. Poderia ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica, uma parceria com uma empresa, que pudesse usar isso por um determinado número de anos, valor lá a ser estabelecido. A empresa de Pinhais, Piraquara também, são mais de 20 mil pessoas que deslocam para Curitiba. A questão do carro compartilhado, elétrico. Isso implicaria a gente rever os contratos com essa rever os contratos com as empresas, só que isso juridicamente é só 2025. Então, eles se amarraram tão bem, esses contratos, esses valores são impressionantes, porque já foi até falado, isso que não dá para mexer agora, mas dá para exigir a revisão da planilha, e criar mecanismo para a revisão da planilha, pelo menos isso. Outra coisa é a questão de você aumentar a ciclomobilidade, bandeiras aí de vários candidatos, mas a ciclomobilidade é uma realidade hoje, Você tem que aumentar o número de ciclovias, é evidente. A Via Calma foi um sucesso, no governo anterior ao Greco. Tem que manter tudo isso, a redução a educação no trânsito, o governo do Greco investiu aí menos de 1/3 do que devia investir em educação do trânsito, do que ele arrecada de multas, e deve investir na educação do trânsito por lei. Investiu muito pouco. A questão da bicicleta agora foi evidente, houve um aumento de mais de 150% em venda de bicicletas. Mas nós precisamos de ciclovias inteligentes, que ligam a periferia da cidade ao centro da cidade. Não ciclovias que somente façam o lazer, ligar parque com parque. Nós fizemos um estudo, inclusive, já tem 2 anos atrás, de ciclovias que iam unificar as universidades. A nossa unidade lá no Ecoville, com a unidade aqui de Curitiba, aqui no centro, com a Universidade Federal, com a PUC. Então, tem projetos viáveis, que podem ser implantados e basta vontade política para isso. Curitiba tem, foi noticiado várias vezes já, inclusive por propagandas de governos anteriores, que Curitiba tinha uma ciclovia gigantesca. A malha cicloviária de Curitiba seria gigantesca. E, de fato, se você pega os números que a prefeitura divulga agora, compara, por exemplo, com uma cidade como Lisboa, que é uma cidade que o senhor já morou, a gente vê que os dados são muito parecidos. A quilometragem de ciclovia em Lisboa, que é uma cidade do porte mais ou menos de Curitiba, tem uma quilometragem parecida com a nossa. A questão é o que está entrando como conta nessa quilometragem de ciclovia, porque a gente pega aquelas ruas, aquelas calçadas de Curitiba que passa asfalto e conta aquilo como ciclovia. Então, quer dizer, me parece que de fato, investimento em ciclovia E ciclovia segura, Por exemplo, eu acho que a ciclofaixa, por exemplo, é uma alternativa quando você não tem possibilidade, de fazer a ciclovia. Porque a ciclovia você tem uma proteção lateral ali. Eu me sinto seguro, Eu também tenho bicicleta, é uma bicicleta elétrica, que eu fiz minha campanha de vereador, inclusive com uma bicicleta elétrica, com 2 painéis solares mostrando a ligação das coisas, mas eu me senti inseguro em ciclofaixas, Eu não sei o carro que vai passar do meu lado, qual a distância que ele vai passar. Quando eu tenho uma proteção melhor ali, iluminação melhor, desvios, a prefeitura se especializou em fazer binários na cidade inteira. Nós estamos com um problema gravíssimo com isso, porque aumentou a velocidade, aumentou o número de acidentes. Eu fui contra um binário da Nilo Peçanha, da Matheus Leme, fiz uma campanha, inclusive, contra ele, lá, principalmente por causa de uma situação
do antigo Hospital do Bom Retiro ali, né, que ia se construir um hipermercado. Lá nós criamos uma causa na cidade, chama a causa mais bonita da cidade, né, para combater a construção de mais um hipermercado num binário que ia aumentar o número de carros, o número de tráfego num bairro residencial, né? E nesses binários você não tem ciclovias. Não tem espaço para bicicleta, não tem espaço para o pedestre. Muitas vezes você alarga as ruas, né, tira espaço do pedestre. E investiu quantos milhões em asfalto em Curitiba, asfalto sobre asfalto, e não cuidou das calçadas, não implantou ciclovias, né? Então, é uma política que vai contra tudo que está se fazendo no mundo inteiro, né? E a primeira coisa que você tem que ver com uma rua, a gente trabalha com o conceito de ruas completas, né? O que é o conceito de ruas completas? É você ver a acessibilidade das pessoas, né, a todos os que podem usar a rua. O pedestre é o primeiro, né? O cadeirante, o deficiente visual, o deficiente auditivo, tudo isso, a questão da drenagem, né, das ruas, né? O outro problema é em relação às estiagens que nós estamos vivendo na cidade. A cidade não tem drenagem, né? Por causa da quantidade de concreto, de asfalto feito, não se criam. No nosso projeto de governo, nós temos um programa que chama Curitiba Cidade Jardim 2030, que seria para você aumentar a drenagem da cidade, para alimentar lençóis freáticos, criar reservatórios de água comum para atender aos problemas da crise hídrica que nós estamos vivendo hoje. Isso é possível, já foi feito em outros lugares, mas sem drenagem, sem você criar jardins de chuva, por exemplo, que são áreas que você faz uma vegetação com frutíferas, com plantas naturais, e você locais, né, e você faz captação dessa água, captação da água de chuva nas casas. Tem uma legislação que permite fazer isso, e não tem um incentivo da prefeitura para fazer isso. Queremos implantar o IPTU verde, para que o IPTU verde passe a incentivar as pessoas a colocarem nas suas casas painel solar, coleta de água de chuva, né? Tudo isso vai trazer, por exemplo, a possibilidade das pessoas reduzirem o seu IPTU e fazerem um fomento daquilo, eu falei da recuperação econômica também, fomentar uma nova rede de negócios, né? E para um bem coletivo, né? Não é só o bem teu que vai trazer a coletar água, tudo, porque eu estou deixando de usar a água da Sanepar, eu estou usando uma água que eu coletei da chuva e fazendo uma lavagem de calçada, uma lavagem do carro, molhando as minhas plantas, né? Então, é pensar a cidade de forma coletiva. Eu acho que isso está faltando, né? Fazer uma política que você dirija para as pessoas, para todas as pessoas, né? Então, ela não pode ser excludente, né? Ela tem que ser inclusiva, né? Então, é inclusiva, inovadora, sustentável. Não estamos vendo isso. Muito bem, a gente chega então aqui ao final da nossa conversa aqui com o Eloy Casagrande, que é candidato pela Rede Sustentabilidade, candidato à Prefeitura de Curitiba. Lembrando que esta série de entrevistas enfim, todos os nossos candidatos aqui à Prefeitura foram convidados para participar desse nosso debate, inclusive por meio de atividades remotas também, já que a gente está em período de pandemia. Candidato, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Boa sorte nas eleições. Muito obrigado. Obrigado, boa sorte. Obrigado.